Oi pessoal, nós estamos entrando ao vivo aí, devagarzinho a gente vai entrando. O... Eu tô com fone só, o Jackson, meu assessor, veio me ajudar aqui, do pessoal lá da Medellín. Então se o pessoal vê se o áudio tá bom, se o áudio estiver bom com fone só, aí eu uso um fone só que fica mais confortável. Se o áudio não estiver bom, vocês avisem aí que a gente coloca dois e aí a gente tenta melhorar o áudio para vocês aí. Então se alguém puder me dar uma resposta aí, se o áudio tá bom, eu vou agradecer. Um monte de gente entrando aqui, pessoal da Medellín entrando. O Felipe me mandou um convite aqui, eu aceito dele ou mando o meu, Jackson? Acho que eu vou mandar o meu, né? Você pode me ajudar aqui, por favor? Pessoal, vai entrando devagarzinho aqui que a gente já vai chamar o Felipe e a gente já começa. O pessoal da Medellín já respondeu que o áudio está excelente. Muito bom, muito bom. E aí, Felipe, boa noite. Fala. Boa noite, doutor André. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que foi o Tudo em dia? paz. Graças a Deus. Então, Como sempre, tá né? bom. Verdade. Tem dia fácil, tem os mais fáceis aí, os outros mais menos fáceis. Vamos dar 5 minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Pessoal, quem não sabe, eu tenho esse livro aqui, foi lançado ano passado, Como Vencer na Vida Ser Apenas Você. Tenha onde acha para comprar no link da bio aí, da minha página, tá bom? E tem na Life Center Shop, que é uma empresa voltada para a saúde e bem-estar, então quem quiser consegue acionar, e vende em várias lojas físicas. Onde está? Jackson Martins Pontes, Cultura, Curitiba, teve outros, então vai ser a gente esquecer, depois a gente coloca no link da bio, então você consegue comprar físico, consegue comprar digital e consegue comprar aqui pela minha página. O pessoal que não conhece, o Felipe ele vai se apresentar, eu vou dar um espaço para ele se apresentar, mas ele é professor de educação física e educador físico, tem um trabalho belíssimo com crianças, além da questão do que ele trabalha por fora, a parte voltada à saúde da coluna e a outras áreas em si. É meu amigo pessoal, me treinou também, especificamente treinamos aí um bom tempo junto, então assim, eu conheço ele como amigo, conheço ele como profissional e conheço ele como aluno. Então, assim, é alguém que tem bastante experiência na área. Eu convidei para vir conversar com a gente aí hoje sobre um tema específico, que é o fortalecimento do core na saúde da coluna. Tá? A gente vai discutir o que é core, a gente vai discutir o que é isso, o que é isso. Tudo bem, Jaciela? Boa noite. A gente vai discutir várias coisas hoje. Mas não se atenham a isso especificamente. Se vocês quiserem aproveitar para sugar o Felipe para perguntar de dúvida de atividade física, de treino, dessas coisas, pode fugir do tema, que se a gente conseguir, a gente encaixa dentro e pergunta e vai atrás e tenta responder, tá? Outra coisa que eu sempre falo no final, mas eu falo do começo também, nós vamos responder, vai ficar gravado, e nós vamos responder todo mundo. É que às vezes demora um pouco mais. Eu tenho mais pressa, eu tenho isso, minha questão é uma coisa mais privada, uma coisa assim, manda por direct ou para mim ou para o Felipe, que a gente responde ou a gente conversa entre a gente e a gente dá um jeito de responder todo mundo. Pô, doutor, você falou que ia responder todo mundo e não respondeu a minha. Também, às vezes, é muita gente e pode ser que eu ou o Felipe a gente perca alguém. Aí vocês reenviam a pergunta e recobram a gente, mas a gente realmente tenta responder todo mundo. Seja bem-vindo aí, Felipe. Obrigado aí por aceitar o convite. Valeu, doutor André. Obrigado pela confiança de falar para o seu público, que é um público muitas vezes carente de informação do exercício, né? Eu sei que você, como médico, às vezes fala para o pessoal, vai fazer exercício, mas aí as pessoas ficam com um pouco de dúvida. Vou me apresentar. Sou Felipe, sou personal trainer, sou formado em educação física já há 20 anos e sou mestre em promoção da saúde, né? Fiz o mestrado, dei aula na universidade. E hoje em dia eu tenho um trabalho, um programa direcionado para a recuperação, tanto da coluna quanto do joelho. Então hoje a gente vai falar mais da saúde da coluna, já que é um tipo de informação atualmente pouco difundida. Há
a medicina vem evoluindo tanto e a educação física tem evoluído um pouco mais devagar. Mas, dos últimos anos para cá, a gente evoluiu bastante em relação de estudo, tanto científico quanto do trabalho multidisciplinar. Então, eu já trabalhei bastante com os alunos do Dr. André e junto com outras equipes de fisioterapia, às vezes com neurologia, às vezes com reumatologista. Então, isso é importante, essa gama de profissionais trabalhando em prol da saúde do paciente, né? Não, sem dúvida nenhuma. E aqui você citou vários pontos importantes, até antes da gente entrar no tema específico, então várias pessoas falam assim, pô, eu sei que eu vim aqui para falar mais de exercício, mas eu sei que o André sempre pede para fazer exercício, tal. Aí, às vezes, por exemplo, em conversas informais, assim, que a gente tem, ou que eu tenho com outros colegas, ou até na minha vida social em si, assim, o que me impressiona é assim, a porcentagem de pessoas que não vai fazer o exercício. Então, pô, o cara tem uma doença grave na coluna, o cara acaba se submetendo a um procedimento invasivo, ou na coluna cervical, ou na lombar, que poderia... Tudo bem, Maurício? Um abraço. Bom te ver por aqui. Que poderia, inclusive, causar uma lesão neurológica assim, grave e irreversível. Você tem aquele estigma de doença da coluna, porque até um tempo atrás a gente não tinha os resultados que a gente tem hoje. Aí o paciente morre de medo de fazer, aí acorda com aquele pavor de ver se está tudo mexendo, aí vê que está tudo mexendo, então assim, o cara tomou um chacoalho da vida. Sabe? Nasceu de novo. Nasceu de novo, exatamente. Do ponto de vista emocional, eu acho que é nascer de novo. Vai falar Aí você fala assim, pô, para você manter a cirurgia e se manter bem, pô, você só precisa fazer atividade física regular 3 vezes por semana e começar isso com um profissional capacitado. E a pessoa não vai. É, Então, a gente é. chegou a ver, a gente tem aí uma média de 10, 15, 20%. Vem aqui me dá um beijo. Fala oi. Dá um beijo, pai. Fala oi aí. Fala oi, tio Felipe. E aí, Fala oi, pessoal. Hein? cara, tudo bem? Ah, fecha a porta. Então, a gente tem uma média aí de, assim, no máximo 20% desses pacientes que, mesmo após o pós-operatório, tem a força de vontade de ir executar uma atividade física, assim, por um período regular. Então, assim, por isso que eu também achei importante você vir aqui e falar, a gente, mesmo que a gente vai discutir um tema específico, para que as pessoas entendam que a importância da atividade física não é só em relação a isso, mas é em relação também à longevidade, né? Do indivíduo. Total. A gente fala que é onde você vai acrescentar qualidade aos anos que você vem a viver. A gente tem duas certezas na vida. Uma é a morte. Todo mundo vai morrer. A outra certeza é que o tempo só vai para frente, não volta. Então, do Exato. dia de hoje até o dia que você vai morrer, que a gente não sabe quando é, você tem que viver com qualidade. Não adianta viver 100 anos, os próximos 50 na cama. Exato. Né? Então, assim, a atividade física é a única recomendação que ela não tem contraindicação da área médica. Então, seja você com problema neurológico, ortopédico, reumatológico, enfim, todos os médicos vão falar, vai fazer exercício. Talvez tenha determinados É exercícios. fundamental. Você pode ter limitações do tipo de exercício, mas não tem nenhuma doença, nenhum Exato. paciente que não tem indicação de fazer. Exatamente. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu posso correr? Às vezes não, você está com uma hérnia abstrusa, uma dor, falta de força na perna, enfim, está com Alzheimer avançado, seu pai, sua mãe, enfim, exercício vai ajudar. O duro é que, assim, a maior parte das pessoas, elas entram em 5 grandes fatores de fator negação à atividade, que é, falta de tempo. Eu não tenho tempo. O segundo é motivação. Eu não gosto, eu não quero, eu não vejo necessidade. Mas o médico falou que agora é parte da sua vida. Mas eu não gosto. Mas você não tem que fazer o dia inteiro. Você tem que fazer de 15 a 20 minutos por dia, 30 no máximo, só. Não estamos falando para você virar um maratonista, né? Exato. Pouquinho. E diferente da atividade física, né? Que você precisa fazer, você não tem uma pílula que é um anti-inflamatório para você tomar do exercício, ou do remédio da controle da glicemia, ou do remédio do colesterol, ou do remédio do imunoglobulante. Você não tem. O exercício você tem que fazer e ninguém pode fazer por você. Então, esse é um facilitador, não existe. É você fazer. Então, assim, a minha recomendação, eu ia deixar assim, algumas
alguns tópicos assim para facilitar para que as pessoas consigam fazer de uma forma assim, um passo a passo, um passo a passo assim bem tranquilo. Então assim, ó, primeiro, procurar um profissional capacitado de acordo com a sua necessidade. Se você não está nos ouvindo aqui, você não tem nenhuma dor, nenhuma atividade, está aqui nos ouvindo, faz o que você gosta, mas faz, né? Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de correr, eu gosto de jogar esporte, futebol, tênis, basquete, faz, natação, faz. Eu gosto de andar, anda. Vai na academia, vai. Não, eu tenho dor, eu tenho lesão, eu já fui, operei com o Dr. André, fiz tratamento, passei por N situações. A minha dica é, procura a sua tribo, procura pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Então vamos supor que a gente fala assim normalmente, vai para academia. Você vai numa academia que todo mundo é maromba e você está debilitado, você vai se desmotivar. Exato. Não, não é um ambiente para você. Exato, não é um ambiente para você, exatamente. Eu penso exatamente igual. Procura a sua tribo. Então, assim, é o momento de fazer fisioterapia, então eu vou para físio. Tudo num lugar mais tranquilo, achar um horário que seja mais adequado para você. Perfeito. Eu não, e vou te interromper no número 2, que é a parte da motivação, porque qual era o número 1 para a gente reforçar o pessoal? Parte número 1 que eu deixei, né? O que acontece mais que o pessoal negligencia a atividade física? Isso. Número 1, falta de tempo. Perfeito. Assim, falta de tempo não é uma desculpa, entendeu? O tempo você cria quando é alguma coisa que você tem interesse. Bom, claro. Não discutir mais isso. 2, porque assim, eu acho que o nosso público é inteligente o suficiente para entender que eles conseguem achar tempo para isso. Concordo com você, desculpa, ótimo. 2, que é a falta de motivação. Eu gosto muito nessa parte do fator psicológico. Do posicionamento do Drauzio Varela, que ele fala assim, independente da religiosidade, o ser humano ele é um bicho. Você é uma máquina. Independente dele ser habitado por um espírito, ou por uma alma, ou por uma entidade superior ou não, mas você é uma máquina. Dentro do reino animal, a tendência é você ingerir o máximo de alimentos possível e depois você gastar o mínimo de energia possível, porque você não sabe quando você vai comer de novo. Nem um leão, ele sabe se ele vai conseguir pegar uma presa todo dia. Então ele come e depois. Então, essa é a nossa genética, né? A nossa genética é para você comer e economizar energia. Então, se você for ficar esperando você ter vontade, isso não vai acontecer. Você não vai ter, eu quero. Não, assim, geneticamente é contraintuitivo para o seu organismo, então você vai ter que ter a força de vontade e falar assim, eu vou. Mas o Felipe até pode dizer mais do que eu, apesar de eu ser um praticante de atividade física regular, que chega uma hora em que isso daí vira tão medular natural. Que você começa a sentir falta de não ir. Quando você, mas assim, demora um longo período até que isso aconteça. Assim, no começo, você vai ter que ir contra a vontade mesmo. Você vai ter que ir na marra, você vai ter que ir sem querer ir. Você vai ter que entender que é como tomar um remédio. Tem diabetes, tá? Tem diabetes, tem que tomar insulina. Tem. Senão, o que acontece? Eu morro. Atividade física assim, sendo bem realista, é mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos isso. Ou você faz ou você morre. Deveria ser encarado assim, com a mesma seriedade. Então, a Silvana Blanco, que foi minha paciente, que ela colocou isso daqui, por isso que eu usei esse exemplo do Drauzio Varela para ela, que é esse exemplo que às vezes falta motivação. Eu também acho muito interessante a gente ver como a gente mede o tempo. Você fala, esse mês eu não fui nem uma vez. Tá, e nesse ano? Não, nesse ano eu fui 122. Você foi um monte. Ótimo. A atividade física tem que ser para sempre. Se você tiver a noção do tempo para sempre, você vai ver que você vai acabar fazendo muito mais vezes do que se você encurtar o seu período de tempo para esse mês foi ruim. Vamos lá, Felipe. Sim, não, perfeito. Perfeito. Não, o 3, eu falo que assim, é a questão da procrastinação, que é diferente, né? Porque é a pessoa que fala assim, eu vou fazer, eu preciso fazer, mas amanhã eu começo. E amanhã ela lota a agenda dela de prioridades e a atividade física não entrou. E aí quando termina o dia, ela fala, nossa, eu não fiz. Ou na hora que sobra um tempinho, ela senta no sofá, o sofá abraça, ela pega o celular, põe o Netflix. Mas eu me dou o direito, porque hoje eu estou tão cansada e eu não vou. Eu sei que é importante,
Não é nem questão de motivação. Eu sei da importância, mas eu não ponho em prática. E isso vai recorrente e passam 6 meses. Aquela promessa de ano novo já passou o primeiro semestre e você já abriu mão, chutou o balde. Então, isso é um problema. Então, assim, procrastinação. E aí, Então, esse foi o tópico 3. E aí eu acho que vai bem de encontro com o que você falou de ache o seu lugar e ache sua tribo, né? Porque, por exemplo, do horário que você vai treinar. Se eu for treinar de manhã cedo, pô, é o horário que a gente treinar. Eu rendo absurdo. Pô, o jiu-jitsu, que é o que eu gosto de fazer, hoje que eu gosto de fazer com meu filho, o horário do meu treino é 8 horas da noite. Muitas vezes eu procrastino, que 8 horas da noite não é nem que o meu corpo está cansado, é que eu não tenho mais cabeça para assumir uma atividade física maior. Então, assim, eu também tenho dificuldade à noite. O horário para mim à noite às vezes é ruim. Então, você tem que achar um horário em que seja um horário que seja confortável e que faça parte do seu metabolismo. Eu dou um exemplo assim, o meu exemplo, né? Normalmente de terça-feira eu seguro o primeiro horário da minha agenda da manhã para eu correr. Eu adoro correr. Então, pelo menos uma vez por semana eu corro. E é de terça. Aí o que acontece? O primeiro horário, às vezes está garoando. Só que eu saio para a rua 20 para 5 da manhã. Porque senão depois eu não consigo. Porque se eu deixar para o final da tarde, eu não vou. Então me fala uma coisa só para o pessoal entender. Obrigado, Inês. Você é sempre um doce de pessoa. A Inês é paciente minha e do Felipe. Quando você fala em correr, você está falando de correr quantos quilômetros? Só para o pessoal ter uma noção. 5 quilômetros de manhã. E você corre por quanto tempo? 30 minutos. Não é uma corrida assim tão rápida, não é uma corrida tão lenta, mas eu corro há mais de 20 anos. Então eu já fiz corridas longas, tá? Hoje eu fico nos 5 quilômetros, porque isso é mais para... E olha, hoje não é nem por tanto da atividade física, juro. É mais por uma energia mental, por um recovery mental, porque para mim é uma meditação a corrida. É o meu momento, eu adoro a corrida, sempre gostei. Mas o meu esporte hoje principal é o tênis. Eu gosto de jogar tênis, né? Sábado e domingo. Então, uma corrida, ela não interfere muito no tênis, não tem muita relação, né? O meu trabalho de fortalecimento eu faço aqui em casa e tal, mas a corrida é um trabalho de recuperação e de energia mental para mim. Para mim é uma maravilha, eu me sinto super bem. É um negócio que te faz bem, né? Aí, só para o pessoal falar, como a gente tinha falado que a gente ia falar de core. Sim, vamos lá. Core, e o pessoal fala, explica para o pessoal o que é o core, o que a gente chama de core, o que a gente conhece como core, dá uma palhinha para o pessoal aí, por favor. Tá. O core é de uma sigla em inglês, tá? Que significa o centro do tronco. Então desde a estrutura peitoral, aqui, ombro, vai descendo até a parte frontal do quadril, então envolve toda a parte frontal, abdômen, lateral do tronco, então os músculos laterais do abdômen, toda a parte de trás, então desde as escápulas, os músculos daqui das costas, vai descendo até a lombar, envolve um pouco do glúteo. Então é aquele cinturão que envolve toda a articulação do tronco. Então pega desde coluna torácica superior até a coluna lombar inferior. Então pega ali toda aquela grande estrutura ali, deve pegar ali umas 25 vértebras da coluna. E basicamente lombar, quadril, pélvico, abdômen e peitoral, tudo isso? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque assim, o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido, é que vem chegando uma ideia, nos pacientes, de que o core é abdômen. Eu só tenho que ser não, é muito mais do que só o abdômen. O abdômen sim. Chega muito para mim também. Não é? O pessoal, eu não sei porque, mas criou-se essa ideia que core é fortalecimento de abdômen. E não é. O core é muito mais do que o fortalecimento do abdômen. O fortalecimento do abdômen é uma das partes que tem que ser fortalecimento. A gente vai falar de core, né? E para o pessoal ter uma dimensão, quando a gente fala em abdômen, aí a gente está falando em várias camadas do abdômen. Tem o abdômen externo, que a gente vê aquela pessoa com abdômen de tanquinho, que é bonito o abdômen todo sarado, mas aquele abdômen é o menos importante para a saúde da coluna.
que é a musculatura do reto abdominal, né? O mais importante é o transverso, é o músculo mais profundo que está perto da coluna, que a gente só ativa através do diafragma. Por quê? Porque ele é um músculo tão profundo ligado à parte que estão os órgãos, né? Por isso que ele é profundo e ele está muito pertinho da coluna, que quando você tem um trabalho adequado de posicionamento e processo respiratório, ou às vezes apneia, ou alguma questão hipopressiva, você atinge um fortalecimento e dá uma segurança para a saúde da coluna muito grande. Então, determinadas posições, de forma natural, que você tem que evoluir também. Não adianta sair fazendo prancha, Loucura, né? Vai com calma. Então, eu Aí gosto de tem uma coisa, explicar. tem uma coisa muito interessante, que a Gleice falou que é paciente sua e que ela faz o programa, faz massagem e às vezes a coluna dela estala. Só o estalar não é um problema em si. Se não tem dor, se não tem outras alterações, só estralar a coluna, que é crepitação que a gente chama, isso daí não tem problema nenhum. Eu estalo o dedo, eu estalo o pescoço, às vezes assim, só o Sim, ato de estalar não teria problema nenhum relacionado a isso. E a Hilda está falando aqui que ela faz pilates, mas não tem dor no ciático. Hilda, eu te disse, se você tem dor no tronco axial, então a dor cervical, é torácica, lombar, é uma situação. Quando você já passa a ter dor irradiada para mídio, ou para membro superior, ou para membro inferior, o nervo ciático, às vezes a gente não sabe exatamente o que você quer dizer. Mas o nervo ciático é uma dor característica, vai começar na ponta da nádega, desce pela região posterior da coxa, pela região da perna, panturrilha, sola do pé, vai até o pé lá embaixo, naquela dor irradiada para a perna, já pode indicar um sintoma de uma gravidade maior. Então, assim, o Pilates é excelente como atividade esportiva, mas talvez você deva procurar um médico, fazer um atendimento e ver o que está te causando a sua dor. Ô, Jackson, veja aí para mim esse Bruno AP28, qual foi a pergunta que ele fez aí, que ele tentou. O pessoal que puder seguir o Getúlio Fiuza, pô, ele tem uma página no Instagram maravilhosa, super inteligente, gente. Assim, ele é uma pessoa realmente diferenciada. Não é tanto da nossa área da saúde, é mais da área do entretenimento, do jornalismo, mas assim, o trabalho dele é fantástico. Obrigado, tá, pela sua presença. E aí, Felipe, eu vou soltar umas perguntinhas aqui que o pessoal falou aqui em relação ao pólen, em relação ao tudo, mas uma que eu separei que eu achei interessante. O pessoal está perguntando aqui assim, ó, existe exercício específico para a região cervical? Porque é muito existe. mais fácil a gente imaginar a parte do exercício para peitoral, costas, lombar, é mais tranquilo. Agora, como é que é a parte do exercício para a região cervical? O que você tem para dar uma palhinha Tá. para a gente? Então, existe porque, assim, quando a gente pergunta de alguma coisa específica, a gente volta um pouquinho na pergunta e fala assim, qual é o ambiente que a gente mais conhece como prática de exercício? Academia. Se você está associando a academia à sua prática de exercício, na academia não tem. Ponto. Você não vai encontrar esses exercícios em academia, porque não é da prática do profissional da academia trabalhar com questões de mobilidade, de fortalecimento de pessoas que têm essa sensibilidade. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a nossa cabeça está no centro do corpo, quando a gente está em pé. Então, a gente tem o peso da caixa craniana sendo distribuído para todos os lados, porque a cabeça ela inclina lateralmente, ela anterioriza, ela gira, flexiona e estende. Então, a gente tem N movimentos. Dentro desses movimentos, a gente pode usar só o peso da caixa craniana, que é o suficiente, porque a cabeça já é muito pesada. Imagina, é uma caixa de osso. Se a gente souber usar de acordo com as posições que a força da gravidade. Então, assim, se eu faço uma prancha, o peso que a minha cabeça está recebendo da parte atrás, né? No caso da nuca, da força da gravidade que vem de cima, já é uma força cervical que vai ser recebida. Se eu faço um trabalho de mobilidade da articulação para essas pessoas que têm um trapézio muito tensionado, aquela cefaleia tensional, já é um outro trabalho. Se é uma pessoa que tem aquele encurtamento de movimento lateral, aquela pessoa que um pouco consegue virar, ou já tem o braço sendo irradiado, né, aquela dor nervosa, assim, o braço perde força, já é uma outra categoria. Algumas atividades de tração para você aumentar o espaço entre os discos. Então, existem vários exercícios cervicais para serem trabalhados. Vai de acordo com a necessidade de cada um e o que cada um apresenta. E como tem muitos pacientes aqui, essa sua resposta foi super interessante, porque, por exemplo, a Silvana, que ainda comentou aqui, boa pergunta. Eu vou tentar falar mais alto, pessoal do microfone, porque eu estou no máximo aqui,
ficou meio cansada, já estou sem voz. Mas assim, a Silvana, a paciente minha, ela tinha um desequilíbrio cervical enorme. Eu coloquei 2 níveis de prótese de disco nela, nós recuperamos totalmente a lordose cervical dela e do ponto de vista biomecânico ela ficou perfeita. Mas ela tem uma dor cervical residual que tenderia a responder ao exercício e a gente teve uma época aqui que eu acompanhei ela que ela realmente estava voando em termos de exercício, que ela ficou sem dor, mas ela tem períodos em que ela oscila a atividade física e talvez ela não achou o esporte certo para ela, mas assim, o caso dela é um caso típico em que uma atividade física regular resolveria, só que ela tem um problema que vai ali nos primeiros números que você estava brincando brincando entre aspas, né? Não, A gente sim, sim. estava brincando ali no começo da nossa conversa. É totalmente workaholic. Então, assim, Isso é um problema. tudo está na frente dela. Tipo, ela tem uma empresa gigantesca de arquitetura. Pô, você vê o trabalho dela. Assim, meus filhos já são grandes, mas às vezes eu vejo, ó, tá aí, se quiser, ó, placa ponta arquitetura. Se a gente lá para ver, eu vejo os móveis, os quadros que ela montou. Putz, eu queria ter um filho pequeno só para comprar esse quadro, que é muito lindo. Né? Assim, só que tudo está na frente da atividade física para ela. Assim, ela é uma profissional brilhante, mas ela está deixando de lado a saúde dela. E isso daqui, graças a Deus, que hoje só desencadeia dor, porque a parte estrutural e compressiva medular eu resolvi. Sim, Então, digamos assim, do ponto de vista médico, ela está subótima. Mas ela poderia chegar no ótimo. Mas sim, ela sim. não chega porque talvez o exercício não seja prioridade para ela. Ou talvez porque ela não tenha achado um incentivo específico. Por isso, pessoal, que eu convidei o Felipe para vir aqui falar de uma atividade física mais voltada para o paciente, não tão voltada para a estética, e para a Isso. gente ir brincando e conversando de exercícios específicos, para vocês entenderem que a coisa não é tão simples assim. É. Certo? É. Alguns, Ah, alguns pacientes, desculpa só ter uma, não, alguns não, pacientes não, meus, sim, conclui. eu falo assim, ó, você não tem desculpa para você não fazer exercício. Se você não pode pagar, você entra na internet, pega um tutorial, entra no YouTube, pega no seu celular, baixa um aplicativo, mas não fazer não é uma opção. Sim, Muitas vezes eu falo para alguns pacientes meus que a gente sabe que às vezes as pessoas estão vivendo por uma fase mais difícil da vida. Ótimo. Mas também tem que ser entendido que tem os profissionais de ponta em cada área. Se você tiver um profissional de ponta para ajudar você nisso, o seu resultado vai ser diferente do que um professor de academia que tem 50 alunos para ver ao mesmo tempo. Não é nem que ele não tem essa competência, que às vezes ele não tem capacidade humana de resolver isso daí, né, Felipe? não, perfeito. Essa questão da individualidade, ela é muito válida, mas de acordo com a nossa anatomia, a coluna não muda muito de uma pessoa para outra, a não ser que seja uma escoliose gravíssima, né? Aquelas cirurgias muito complexas. Basicamente, a coluna é a coluna, as 33 vértebras, todas as curvas naturais. O que a gente precisa fazer é tirar um pouco dessa ideia de exercício na academia, exercício na academia, exercício e academia. Não. A coluna, ela responde bem a movimento. O fortalecimento, ele vem de forma natural. Então, se você se movimenta no esporte, no pilates, em qualquer atividade de fortalecimento, isso é excelente. O que é importante é você fazer movimento. E desde que você tenha um tempo para você. Que seja pouco. 15, 20 minutos. Mas que você faça de forma regular. Então, é melhor você tirar 15 minutos todo dia, ou 5, 6 vezes na semana, para você, do que uma vez 1 hora por dia, na semana toda, para quem quer recuperar da coluna. Então, assim, muitos pacientes que passam comigo falam assim, Felipe, eu estou fazendo fisioterapia, eu faço uma vez na semana. Eu falo, é pouco, mas eu não tenho condições de pagar mais vezes. Eu falo, então faz complemento em casa. Eu te ajudo, pede para o profissional da fisioterapia te ensinar alguns exercícios para você fazer em casa 10, 12, 3 exercícios no dia só. Mas você precisa dar um estímulo para o seu organismo. Então, isso que é assim, a capacidade da pessoa ter também a vontade de fazer, a vontade de evoluir, a necessidade, né? E colocar em prática. Então, aí E o buscar o profissional de caminho. ponta te ajuda. E Exatamente. buscar o caminho. Buscar o caminho. O Bruno, ele está pedindo aqui, eu tenho que, tem gente que ajuda a gente aqui para ficar no background, porque às vezes as coisas vão passando muito rápido. Mas se o Bruno pediu para responder, eu vi aqui, Bruno, que você mandou que tem um laudo com uma vértebra
de L5 com características transicionais, que você tem um deslizamento que chama uma anterolistese e uma espondilólise e uma queimação. Eu vi sua pergunta. O que acontece é que isso daí seria uma consulta médica. Eu não consigo responder isso para você através de mídia social. O CRM não me permite que eu te responda isso. Oi, Natal, tudo bem? Natal me ajudou no meu mestrado aí, professor, doutor, assim, genial, um monstro. Então, Bruno, faz o seguinte, manda essa pergunta para mim no direct, eu te dou uma orientada e depois a gente vê como é que a gente toca o seu caso daqui para frente. Mas responder especificamente isso aqui, eu não posso porque não me permite, não é falta de vontade minha com você, tá bom? Aí, pessoal, só para vocês saberem, para vocês trazerem a realidade. Então, por exemplo, eu vivi uma época, quando eu conheci o Felipe, que eu tive uma lesão grave no joelho, eu tenho 3 cirurgias no joelho esquerdo, 2 no direito. Eu tive uma lesão grave no joelho esquerdo e o meu esporte com o Felipe é tênis, o meu é artes marciais. Então, assim, o Felipe veio para me treinar e para fazer um treinamento que a gente fazia de 1 a 2 vezes por semana, para melhorar o meu organismo, para melhorar o meu desempenho dentro das artes marciais. Faço judô, faço jiu-jitsu, faço muay thai, faço MMA. Divido em várias vezes no mês e tenho altas graduações. Então, o Felipe vinha para fazer um treinamento específico para mim. Sim. Fazem muitos anos. Dali, ele foi evoluindo e começou a pegar gosto de tratar o paciente com dor e o paciente doente. E, gente, você tem que entender que não é todo profissional que tem essa paciência. Não, Assim, não. Ixi. exatamente, para o educador físico, às vezes é muito mais, entre aspas, divertido treinar o que é estética. A consulta é mais rápida, o tempo passa mais rápido, a conversa é menos dolorosa. Sim. Tudo bem que não são todos os profissionais que têm a característica de paciência e dedicação que o Felipe tem. Mas a partir dali, ele foi se individualizando, se especializando em criar programas de exercício para fortalecimento de pacientes que apresentam uma doença, ou que estão em pós-operatório, ou que estão nisso, naquilo, ou naquilo outro. Certo? Então, assim, ele tem muito aqui a oferecer para a gente, mas a maior contribuição que eu acho que ele traz aqui é vocês saberem que existem Felipes. Eu acho Sim. que essa é a contribuição que ele traz aqui para a gente. Porque, às vezes, vocês nem sabem que existe esse tipo de profissional que está capacitado a ajudar vocês nessa parte. Então, às vezes, a gente fala assim, ó, vai fazer fisioterapia. E, pô, tem um fisioterapeuta. Você fala, agora é hora de fazer exercício. Ah, qual é o melhor exercício para mim, doutor? Ah, para você o melhor é a musculação. Para você o melhor é a natação. Para você o melhor é isso. Para você o melhor é aquilo. E vocês não sabem que tem um Felipe que pode te ajudar. Sim. Aí eu tenho grandes problemas em relação a isso, Felipe, porque, às vezes, a pessoa despende do dinheiro, despende do gasto financeiro e vai atrás de um personal que pode ser excelente no que ele faz. Eu não estou dando não é nenhuma pessoa específica, mas ele é daquele perfil de profissional que ele está voltado para a estética, que ele está voltado para uma palavra que, apesar do cunho dela ser bom, hoje ela me irrita, entendeu? Que é resultado, tem que ter resultado, tem que ter resultado. Aí você vai lá naquele profissional, o cara fala, vamos lá, mais uma, vamos. Pô, não é que esse profissional ele não seja bom, ele é ótimo para um determinado perfil de público. Perfeito. Para o nosso perfil de público que tem doença, esse profissional pode trazer muito mais lesão Muito. do que seja capaz de te trazer um benefício. Então, Felipe, queria que você falasse um pouco assim, dessa questão assim também do exagero, né? Assim, Sim. do lento e gradual, entendeu? Sim, sim. Eu vou trazer um panorama assim, de 4 capacidades físicas que a gente precisa trabalhar na coluna, para as pessoas entenderem qual a diferença de cada uma coisa bem simples, tá? Quando a gente precisa fazer um fortalecimento da coluna, então vamos trazer um panorama normal. A pessoa passou com você, fez um tratamento, seja cirúrgico, seja uma infiltração, enfim. Aí, ó, vai fazer fisioterapia, 10, 12, 15, 20 sessões, foi definido, fez todo o processo. Ó, alta do fisioterapeuta, vai fazer atividade física de forma regular, tá? Então vai. Ela faz o quê? Ou ela investe num personal trainer e aí pega aquele cara do perfil estético. E aí, normalmente, esse profissional, ele trabalha com uma capacidade física, força, ponto. Isso é um problema, porque a coluna, ela tem pelo menos 4 capacidades físicas que a gente tem que trabalhar. A força é uma delas, mas não a força pura.
que a gente vê o pessoal fazendo levantamento de Força peso. bruta, força bruta. Força bruta, não é o momento. Você está em processo de recuperação. A força bruta vai ser você levantar do vaso sanitário. É, é. Você poder usar o banheiro, fazer a sua contração abdominal ali na hora de fazer suas necessidades, a sua coluna vai ter uma pressão por conta do diafragma, por conta das contrações abdominais, que dependendo do grau de força que você faça, vai gerar desconforto, ainda mais se for lombar. Então, isso vai ser força bruta para você. Não levantar um peso acima da cabeça ou botar uma barra nas costas e agachar. Não é o momento. Então, o trabalho de fortalecimento, o trabalho de força, ele tem que ser feito de forma gradual, gradativa, progressiva e segura. Aí a gente tem um trabalho de estabilização da coluna. Uma das principais funções da coluna é dissipar a energia do tronco. Ou quando a gente caminha, ou quando a gente levanta, ou quando a gente agacha. Então, quando a gente faz movimento, a gente precisa distribuir a força na coluna. Então, é uma das características, a estabilização de todas as vértebras para essa dissipação de energia. O terceiro passo é a flexibilidade. A coluna se movimenta ao ponto de que as vértebras se distanciam e se aproximam. É uma grande sanfona, né? Uma mola. Uma mola. E ela tem que se reequilibrar perfeito. E conforme ela vai Perfeito. degenerando, você vai ter uma distribuição anormal de carga e aí você vai tendo as doenças degenerativas. Então, Sim, é isso. E o quarto grande situação, importância da coluna, ou capacidade física que a gente pode falar, é a mobilidade da articulação. É essa conexão entre flexibilidade e grandes movimentos, ainda mais os rotacionais, que não exige tanto flexibilidade, é mais a movimentação. Que aí vai levar mais nutriente, mais liberação de líquidos lubrificantes, enfim, várias situações. Você pega um profissional que só trabalha com força, você tem um trabalho pobre. E aí é muito mais lesivo do que evolutivo. Só para o pessoal entender, por exemplo, se a gente for pegar uma coisa super simples em sensibilidade, a pessoa acha que sensibilidade é sensibilidade. Quando você vai dividir a sensibilidade, inclusive assim, dos tratos medulares e cerebrais que vão pegar a sensibilidade, por exemplo, uma parte vai ser no hemisfério esquerdo, uma parte vai ser no hemisfério direito. Uma parte vai ser no hemisfério do mesmo lado, uma parte vai ser no hemisfério contralateral. Não tem sensibilidade superficial, profunda, tem sensibilidade vibratória, você tem sensibilidade dolorosa, Sim. você tem uma sensibilidade super importante que o pessoal não sabe, é uma das que causam mais lesões, mais assim, lesões não, mas dificuldade, que é a propriocepção, que é a sensibilidade de você saber onde o seu corpo está no espaço. Você já fala, põe a mão no nariz. Você põe a mão no nariz, você sabe que o seu nariz está aqui. Põe a mão na orelha. Isso é a propriocepção, é você saber onde o seu corpo está dentro do espaço. É um tipo de sensibilidade. Isso tem que ser treinado. Tem. Não vai voltar da lesão de joelho, quando você pode ficar em cima de uma pranchinha. A gente fez muito isso, né? Muito isso. Mas tipo, é um exercício enlouquecedor. Mas ele está mostrando para o meu corpo que ele está ali. Sim. Alguém comentou aqui que fisioterapia é super chato. Pô, fisioterapia é super chato. E ela tem a hora de começar e ela tem a hora de parar. E esse que é o problema. Mas vamos para o caso da sensibilidade. De uma paciente com uma lesão de sensibilidade, ela precisa ser reensinada no seguinte sentido. Pô, eu vou na fisioterapia e só faz calor, choquinho, ultrassom, isso, aquilo. Sim, está falando para o seu cérebro. Ó, Felipe, isso daqui é calor. Lembra? Isso daqui é frio. Isso daqui é vibração. Você está reeducando esse neurônio. Sim. Então, tudo tem um porquê e tudo tem uma hora. Tem a hora da fisioterapia e tem a hora da atividade física. A Nath, eu acho que é Nath Pink, desculpa se eu coloquei o seu nickname errado aqui, mas ela colocou assim, é muito difícil a gente encontrar personal especializado em pacientes com doenças. Sim, é muito difícil. Sim. Certo? O Felipe é um dos pioneiros nisso no Brasil, mas ele tem a equipe dele. Então, assim, talvez você não consiga o horário com ele, mas ele tem a equipe dele. Já faz algum tempo que ele vem formando outros para serem que nem ele, para difundirem o conhecimento dele. Então, se você depois entrar no Instagram dele ou mandar uma pergunta no Instagram da gente, pedindo o contato dele, se ele não conseguir te atender, ele vai te dar um caminho aonde você encontre profissionais assim. Outra coisa, a gente teve uma revolução muito grande em termos de atendimento de saúde como um todo com a pandemia. Por quê? A telemedicina ela já era regularizada no mundo inteiro. Se for países nórdicos,
Dinamarca, Suécia, Noruega, e se o filho tiver pequeno resfriado, se levar no pronto-socorro, você não é atendido. Sim, sim. Fazer uma telemedicina com o pediatra, e o pediatra vai dizer se você tem indicação de levar essa criança num atendimento de urgência ou não, para você não entupir o atendimento de urgência de crianças que precisam ser atendidas. Então, tira aquela coisa, só que ele diz assim, pô, eu vou no médico, toda vez ele fala que é virose. No mundo globalizado, você não precisaria ter ido no médico. Você poderia ter feito uma telemedicina e ele falaria, ó, deu uma virose, não precisa vir aqui. Se piorar, se o catarro ficar verde, se fizer febre, você me liga amanhã. Então, assim, nos países nórdicos, a telemedicina já é regulamentada uma unidade. Para a gente, passou a ser o CRM permitiu, não sei como é que funciona no Conselho Regional de Fisioterapia, no Conselho Regional de Atividade De educação física. Educação física. Mas, assim, na pandemia, a gente teve essa regulamentação por parte do CRM só na pandemia. Até a pandemia Sim, era proibido. também. Vocês também. A gente, como área da saúde também, a gente vai muito de acordo com o CRM. Então, exatamente, a gente correu dentro do mesmo ciclo. Sim. Só que, pô, isso hoje é uma realidade. Então, assim, você consegue ter acesso a profissionais que, às vezes, ele não está aqui, mas ele está em Belém do Pará, mas ele te atende. Sim. Ele te atende. Então, assim... Obrigado, Nacal, obrigado. Então, assim, com o desenvolvimento da... que o Nacal sabe que eu amo ciência, entendeu? Artigo de produção científica. Assim, hoje eu já tenho a independência financeira. Assim, em muito pouco tempo, se Deus quiser, eu vou almejar novos voos. Quando eu terminar com a minha missão como médico, eu vou fazer literatura e pesquisa. Assim, Delícia. Literatura e pesquisa. Uma hora eu vou... A medicina, ela vai ter um dia que eu pretendo parar com ela. Vai demorar, mas tem um dia que eu pretendo parar com ela. Então, Nath, procura a equipe do Felipe, que se ele não tiver ele vai achar alguém para você, Nath Pink, você mesmo, ele vai achar alguém para você que vai conseguir atender suas necessidades e do pessoal que ele treinou e que a gente conhece aí com o maior carinho. O Nacal quer me pegar para o doutorado de qualquer jeito. Eu estou inventando, o doutorado ele quer me pegar de qualquer jeito. Ele sabe que se eu for fazer, eu vou fazer com ele. Com ele e com o professor. E ele sabe que eu vou ser aluno dele. Eu não tenho como fugir dele. E essa semana eu passei por isso também. Essa semana eu tô fugindo, entendeu? Eu tô fugindo. Eu falo, Nacal, você não me pega. Se eu pegar para fazer um artigo, pô... É uma coisa. Eu tenho 30 ou 33 artigos publicados. Se não pegar para fazer um artigo, eu faço. Agora, para parar para o doutorado, esse ano você não me pega, Nacal, mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar lá sentado de seu aluno. E outra coisa que é super legal, meu. Pô, eu vou lá, aí eu vou ter aula com o Nacal, aí a gente vai ter aula de bioestatística, disso, daquilo, daquilo outro. Eu sento lá, eu não sou o cirurgião de coluna, chefe do Não, é aluno. Não é aluno não, meu. Caderninho, tira a gravata, coloca uma camiseta, calça... É uma delícia, é uma delícia. Pô, aprendo de igual para igual, bato papo, entendeu? Eu tenho... Pô, assim, você poder ser aluno e você poder aprender e você poder tirar a responsabilidade, regredir e ser humilde ao ponto de falar, pô, me ajuda, eu não sei isso. E principalmente assim, né? Você regredir ao ponto, ou você descer a um patamar ao ponto de que você fala assim, existem outras pessoas que sabem muito mais do que eu. Eu preciso baixar a orelha e ouvir. É muito importante. Quando você desce porque você quer, entendeu? Você desce porque você quer de degrau. Sim. Isso te faz um bem como ser humano, entendeu? Muito. Sabe? Você fala assim, pô, o que você está fazendo aqui, pô, professor? Eu vim aprender. Você veio o quê? Eu vim aprender, mas você veio aprender? Eu vim aprender, eu vim aqui para aprender, queria que o senhor me ensinasse, aí o senhor sabe. Pô, você já desbloqueia o cérebro. Total. Isso eu falo às vezes pro pessoal, às vezes está fugindo um pouco do tema, mas só para bater papo. Pô, se você acha que você já sabe tudo, que você é o foda e que você já sabe tudo, por que o seu cérebro vai gastar neurônio aprendendo se você já sabe tudo? Ele trava. Mas a gente tem que descer esse patamar e tirar um pouco dessa arrogância que a gente tem, principalmente quando você vai se tornando um grande especialista, aquilo que você fala veio que vira uma lei. Você é muito bom naquele assunto, só que quando você vai estudar outras coisas, você não vai falar de um assunto que você domina. Exatamente. Você vai saber cada vez menos quanto mais você souber do específico. Mas isso. É muito... Aí a pessoa fala, pô, mas é ruim. Não, cara. É super
vamos fazer, Ana Cal, só marcar o Jackson está aqui, ele vai pegar o seu contato, ele vai entrar em contato com você, nós vamos fazer uma live de publicações de pesquisa. Eu tenho muita gente que tem dúvida até de onde procurar um artigo científico que seja confiável. Na Capsula, então, a gente dá um curso de próstata cervical. Felipe, você também. Eu coloquei uma aula no meu curso para fazer uma experiência. Eu falei assim, como se atualizar nos dias atuais. Meu, é uma aula muito chata, porque é assim, mostrando, tipo, olha, você entra nessa página do Google, aí as bases científicas, né? Você vai ter as bases científicas, aí essas são as mais confiáveis, aí isso é grau de evidência, isso é isso, é isso, é isso, isso é isso. Pô, eu coloquei essa aula achando que, assim, que quando fosse ter, o pessoal fosse avaliar, o pessoal fosse colocar assim, pô, não põe mais isso aqui, meu, eu vim aqui para ver prótese de disco. Foi assim, a aula que o pessoal mais gostou, pô. Aí eu falei assim, pô, o cara não sabe como se autoatualizar, pô. Ele não sabe isso. Então, assim, vamos marcar assim, Natal. Vai ser um prazer enorme. Eu queria fazer algumas perguntas que o pessoal deixou aqui, porque vamos lá. O tempo é sempre curto e eu vou fazer uma pergunta que eu sei a resposta e você sabe a resposta, mas eu quero deixar essa pergunta gravada. Posso praticar atividade física mesmo após uma cirurgia de coluna? Pode. E deve, né? Deve. O que acontece é assim, talvez você não deva correr, praticar um esporte de impacto, você tem que voltar devagar. Aí a gente pode falar assim, posso praticar um esporte? Xadrez é um esporte. Sim. Né? Pode. Talvez você não deva praticar rugby, futebol americano, um esporte de trauma, de contato. A natação é um esporte. Talvez a natação, pouco impacto. Felipe, mas eu não sei nadar. Então vamos lá. Então não é a hora de aprender a nadar. Um pós-operatório. Então Exato. a natação você exclui. Pô, eu me dou bem com você, cara. Porque você fala assim, pô, mas natação não é padrão ouro de exercício para quem tem problema na coluna? Para quem sabe nadar. Eu não posso deixar você 8 meses para aprender a nadar para você conseguir fazer uma atividade física. Exato. Mas você pode tirar um dia da semana para aprender a nadar. Sim, mas a sim. gente tem que trabalhar outras coisas paralelas. Então, assim, talvez você possa fazer uma hidroterapia, não uma hidroginástica, com aquele grupo de senhoras animadas pulando na... Não. Talvez você entre na hidroterapia, faça um pouco de movimento, às vezes com uma fisiatra, às vezes com um profissional da fisioterapia ali te orientando na piscina, mas uma atividade na água pode ser muito bom, né? Mas nenhuma uma atividade de impacto, né? Uma caminhada leve. E assim, todos os meus pacientes, eu peço pelo amor de Deus para eles fazerem atividade física e eu tenho uma taxa de adesão que varia a depender da classe social de 5 a 20%. Não consigo uma taxa de adesão maior. E é difícil, né? E eu coloco no prontuário assim, solicitado novamente atividade física, solicitado novamente atividade física, assim, não consigo, mas assim, que pelo menos as pessoas entendam a importância disso, tá? Eu deixei aqui, assim... Desculpa, só que eu não quero perder esse raciocínio. E a maioria dos meus pacientes, depois de operado, porque a questão era a cirurgia, eu libero para fazer jiu-jitsu, eu libero para fazer judô, eu libero para fazer muay thai. O que eu não libero muito para fazer, não é nessa fase que o Felipe atua, tá? É lá na frente. Lá na frente, meses depois. É o futebol. É traumático demais. Exatamente, você vai falar, pô, né? Mas por que o futebol? Pô, se eu posso lutar judô, eu não posso jogar bola? Sim, mas no judô você sabe que você vai cair. E no futebol você vai fazer um drible, você vai arrancar e quando você relaxar a musculatura para ganhar velocidade, você vai tomar um trauma que você não espera. Então o problema do futebol para os boleiros de plantão não é o futebol em si, é o trauma que você sofre quando você não está esperando que esse trauma venha de uma maneira mais agressiva. Felipe, você teria aí alguma recomendação específica assim, para hernia de disco, para atividade física hernia de disco? Se você tivesse que colocar uma recomendação específica, ou duas ou três, qual seria que é o maior público nosso? Acho que hernia de disco, assim, acho que deixar assim 3 sugestões. Uma atividade de alongamento, importante, que aí vai ativar uma atividade de descompressão, uma atividade que você consiga aumentar o espaço entre os discos. Já o que é a hernia de disco? É uma compressão no disco, né?
ele extraviou e escorregou para um dos lados e está tocando ali no nervo. Então, vamos tentar aumentar. Agora, qual tipo de alongamento? Aí é um pouco difícil, porque se é hérnia de disco lombar, a gente vai tentar alongar a região do glúteo. Se é uma hérnia de disco cervical, o exercício da lombar não vai servir. Então, já não é tão, já é mais específico de acordo com a região afetada. Não, é uma atividade de fortalecimento. Um exercício de abdômen respiratório, ele é super importante. Então, de acordo com a posição, a gente vai ativar a parte de força sem gerar um estresse mecânico. O que é isso? Imagina que a gente fala assim, você foi diagnosticado com hernia de disco, você precisa ir na academia e você já sabe que você precisa fortalecer o seu abdômen. Movimento clássico de fortalecer o abdômen. Mão na cabeça, queixo no peito, dobra o tronco. Você vai piorar, você não vai melhorar. Uma que você está fazendo uma tração na coluna que vai aumentar essa pressão. Um lado da coluna vai aproximar, o outro lado tende a escapar o disco. Então, basicamente, é igual o recheio da bolacha, né? O recheio do biscoito aqui em São Paulo. Você apertou de um lado, do outro lado abre. Ele faz que nem uma gangorra. Então, esse abdômen de tração, evita quem puder. Então, uma recomendação para isso ser evitada. O abdômen de prancha, de acordo com as suas posições, ele é um abdômen bem interessante, principalmente quando a gente estimula a capacidade respiratória. Então, sem apneia, não é para bloquear a respiração, é para bloquear o movimento. Mas isso eu ensino bastante lá no meu canal. Pode ir lá que tem bastante exercício gratuito. E a última atividade que eu sempre recomendo, tanto para questão cervical quanto para questão lombar, é uma boa capacidade de giro da coluna torácica. Uma coluna torácica com boa mobilidade, ela tende a facilitar os grandes movimentos, as grandes estabilizações, tanto da coluna cervical quanto da coluna lombar. Então, você tendo uma boa coluna do meio ali, a torácica, a tendência é você ter uma qualidade da coluna melhor. E eu vou ter que correr com o tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta porque ela veio na minha cabeça e é fantástica. Assim, um dos grandes resultados que a gente tem em termos de ganho de qualidade de vida, de ganho muscular, de melhor, de tudo, é a questão da respiração, que é muito trabalhada na yoga, e quando você realmente aprende a pensar na respiração enquanto você pratica atividade física, você realmente tem um ganho de desempenho atlético até para atletas de alto rendimento, não Sim. só para pacientes. E você falou de respiração. Fala em um minuto e meio o que você trouxe de inovação em relação à respiração e atividade física para esse perfil de paciente que a gente vai tentar encerrar por aqui. Bom, se a gente for falar diretamente para o fortalecimento da coluna, como eu falei no início, o transverso abdominal, que é o músculo mais próximo da coluna, ele é ativado de acordo com o diafragma. Então, se você não sabe fazer uma respiração diafragmática, a sua capacidade de gerar esse fortalecimento desse músculo transverso, ela inexiste. Então, isso é um músculo, ele precisa ser treinado. Só que ele é através de uma questão parasimpática, porque é um músculo automático, a gente não pensa para respirar. Então, a gente precisa primeiro entender o processo respiratório, ativar essa questão parasimpática, de acordo com esses processos que a gente vai trabalhar. A partir daí, a musculatura vai ser ativada. Então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que você tem que iniciar da aula 1, da aula 2. É um trabalho bem progressivo, lento, e através daí você vai fortalecer essa musculatura. Se você só tem aquele abdômen fortalecido, bonito, grandão de tanquinho, a sua coluna pode estar correndo risco, porque o seu músculo interno, seu músculo diafragmático lá, seu músculo transverso, pode estar muito fraco. Exato. Então, assim, vocês veem, pessoal, como uma coisa é complexa. Nós estamos batendo tempo, então, assim, infelizmente, eu sei que a gente tem que encerrar, eu sei que vocês adoraram, porque o Felipe realmente ele fala muito bem. O Felipe, ele tem o Instagram dele, vai ficar no link da bio e ele vai falar para vocês. Ele tem um canal do YouTube que tem vários vídeos e vários exercícios gratuitos. Assim, lembrando que é um caminho e é válido e é importante, mas assim, não é isso que vai, não é como você ter o profissional perto de você, mas Sim. talvez atinja um certo número de pessoas que talvez não tenham condições de ter acesso, mas vão ter acesso pelo menos ao conteúdo de uma maneira parcial. Então, eu acho que vale a pena brincar e dar uma olhada realmente no canal do YouTube dele, que é muito bom e tem muito conteúdo para quem está começando.
Pessoal que me acompanha aqui é meu seguidor, eu deixo de novo aí, pessoal. Kleberzinho, um beijo. Kleber neurocirurgião funcional, um monstro, um gênio incompreendido. Esse é mais inteligente que eu, às vezes nem eu entendo o que ele fala, de tão brilhante que ele é. Tão profundo. Pessoal, ele é foda. Ele é uma mente privilegiada. O, o, eu e o Felipe, nós vamos tentar responder todas as perguntas, tá? Quem tiver pergunta mais reservada, quiser colocar no geral ou quiser mandar para a gente no privado, a gente vai tentar responder. Quem quiser, se a gente não responder, dá para a gente 7 a 10 dias. Se a gente não responder todo mundo em 7 a 10 dias, pode mandar perguntar de novo. Podem ser chatos, porque o objetivo da gente é tentar responder a todos, mesmo que seja para dizer que a gente não tem resposta para a pergunta de vocês, mas a gente vai tentar responder a todos. Felipe. Posso só fazer um encerramento para o pessoal, explicar para eles um pouquinho? Eu vou deixar você encerrar, vou deixar você terminar a live, mas antes de terminar a live, eu queria deixar aqui o meu sincero obrigado a você por despender o seu tempo para vir aqui. Sempre uma honra. Comigo, pessoal, e com o seu. Você sabe que todos os meus pacientes que têm condições, eu mando para você, encaminho para você, porque você realmente é diferenciado na sua área. E, assim, parabéns aí pelo sucesso que você vem atingindo e parabéns pelo grande número de pessoas que eu conheço que você tem ajudado. Fico muito feliz de poder ajudar. É a nossa missão, né? Nosso propósito de vida é ajudar. Se a gente que escolheu a área da saúde e não poder ajudar o próximo, a gente está na área errada. Queria fazer um convite para as pessoas que tiverem interesse em fazer um trabalho diferenciado, mas de extrema acessibilidade, tanto na questão financeira quanto na questão da orientação, para acessar o meu site. Tem um site chamado felipecheca.com, lá tem vários depoimentos de alunos, e lá tem os meus programas, né, de atividade, tanto de reabilitação do joelho, que não falamos hoje, quanto de reabilitação da coluna. E aí, a partir daí, a gente entra de uma forma muito mais didática. Porque lá você tem acesso direto comigo para fazer um bate-papo, uma avaliação, para ver qual momento que você precisa entrar. E a partir dali eu faço um bate-papo personalizado. Aí lá tem o meu WhatsApp, e aí ali posso dar mais andamento de forma mais específica. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado. Felipe, um abraço na sua filha, na sua esposa, na família. Obrigado. Pessoal, um beijão. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. O pessoal aqui de casa também está com saudade de mim. Vai lá. Um abração para todos. Tchau.